Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de março de 2020. Vingança contra vilões é mais desejada que o perdão, diz estudo parte 2. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, já dizia Seu Madruga, um dos personagens mais icônicos do programa Chaves. Talvez isso funcione para a vida, mas, no que diz respeito ao que as pessoas mais gostam quando o assunto é entretenimento, essa frase pode estar errada. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da The Ohio State University, nos Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram a reação de alguns estudantes diante de algumas possíveis histórias para um programa de TV. A maioria dos entrevistados classificou as histórias em que o vilão sofreu uma punição pesada e não apenas justificável como divertida. Já as histórias em que o vilão era perdoado foram classificadas como as menos divertidas, mas, por outro lado, elas também foram consideradas as mais tocantes, comoventes e instigantes de todas as narrativas. De acordo com Matthew Grizzard, um dos autores do estudo e professor assistente de comunicação da universidade, o estudo revela um lado sombrio do ser humano, que aprecia a vingança. No geral, no entanto, os resultados revelaram que é da nossa natureza moral esperar que o vilão seja punido de uma forma justa. Já a falta de punição requer um nível de deliberação que não nos chega naturalmente, diz o especialista. Mas podemos apreciá-la, mesmo que não pareça particularmente agradável, afirma. Como o estudo foi feito? Na primeira parte do estudo, 184 estudantes leram algumas narrativas que seriam para um programa de TV. Em um terço das narrativas, o vilão era tratado de forma positiva pela vítima, em outro terço, o vilão recebia uma punição justa, no último terço, o vilão era punido de forma mais severa, além do que seria justo pelo seu crime. Imediatamente após lerem as histórias, eles foram questionados quais histórias elas gostaram ou não. A maioria respondeu de forma rápida que havia gostado das tramas com punição justa, mas demoraram a escolher uma opção nas histórias em que o vilão era perdoado ou punido de forma severa. Na segunda parte do estudo, os participantes classificaram as histórias em divertidas e comoventes, instigantes. Nesse momento, a maioria classificou as histórias em que os vilões são punidos de forma severa como divertidas, enquanto as em que eles eram perdoados foram vistas como menos divertidas. Por outro lado, eles também responderam que as narrativas em que o vilão era perdoado eram as mais significativas e comoventes, revelando um nível de reflexão antes de responder ao questionamento. Na crônica anterior falamos da lei do amor e sobre o perdão, é isso que o espírito Elisabeth de França nos diz no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Como o conheceis, lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar.
Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante, e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens, somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais, não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo socorro de vossas preces, eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso é o miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.